Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da ameaça do Flávio Dino ao pessoal que está falando Nepal já, ou Nepaliza Brasil, ou não sei o que lá. Tomem cuidado com isso, hein, galera? Eu já falei para vocês, o povo brasileiro é um povo pacífico, isso não vai acontecer no Brasil. Agora, o pessoal que fica ameaçando isso, o pessoal que fica fazendo gracinha com isso e coisa e tal, vocês podem responder. Eu já expliquei para vocês que agora que eles já prenderam o Bolsonaro, que eles já resolveram o problema do Bolsonaro, eles vão vir para cima da gente, tá? Vão vir para cima da gente, pode se preparar. E o pessoal que fica brincando com esse negócio de Nepal já aqui, tomem cuidado com isso, tá? Essa notícia foi sugerida por Almirante do Porta-Aviões do Paranoá, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, olha só, Nepal já. Flávio Dino pediu à Polícia Federal providências sobre ameaças após voto contra Bolsonaro. Segundo o ministro, há uma ação coordenada com caráter de incitação. Isso é evidentemente um absurdo, não há ação coordenada nenhuma. O que há é o evento que aconteceu lá no Nepal, e que um monte de gente sentiu que isso seria uma coisa positiva para o Brasil. Eu não concordo com isso, já falei para vocês, isso não vai acontecer. O povo brasileiro é calmo, é tranquilo, isso não vai acontecer aqui no Brasil. E pior, não é desejável mesmo, tá? Como eu falei no meu vídeo lá sobre o Nepal, realmente o povo brasileiro é muito pacato, é completamente pacato, mas isso é bom no final das contas, é uma coisa positiva, né? Porque esse negócio de revolução, de quebrar tudo e coisa e tal, pode parecer uma coisa muito boa num primeiro momento, né? Você extravasa esse seu sentimento de injustiça e coisa e tal, mas a verdade é que isso acaba seguindo um roteiro que nunca é bom no final das contas, tá? Sempre acaba o remendo pior, a emenda pior que o soneto, como o pessoal diz, né? Acaba piorando a situação ao invés de melhorar, né? O próprio caso dessa situação aí do Alexandre de Moraes é um caso desse, um caso clássico desse. O Alexandre de Moraes estava achando que com essas ações golpistas que ele está fazendo lá no STF, de condenar Bolsonaro a qualquer custo, não sei o que lá, que ele iria pacificar e resolver o problema do país. Ele vai fazer isso? Não vai, né? Ao contrário, vai criar mais problema. Sempre que você sai fora da lei para achar que vai resolver a coisa na violência, a tendência é só piorar. E eu vou falar isso, inclusive, com relação ao próprio protesto do Nepal. Tá aqui, ó, o que motivou o protesto do Nepal no primeiro momento? Foi isso daqui, ó. Essa publicação lá na rede social do Nepal, mostrando filhos de deputados e ministros, né, lá do Nepal. O Nepal é um país pobre, mas aí tem os filhos de deputados e ministros e juízes e funcionários lá do Nepal, todos ricos, viajando com coisas caras e não sei o que lá, né? E enquanto isso o Nepal em si é um país pobre e coisa e tal. Isso aqui dá para fazer um vídeo desse aqui no Brasil igualzinho, dá para fazer a mesma coisa. Botando um monte de filho de ministro e coisa e tal, com as coisas caras que eles ostentam, e os pobres do Brasil, porque, vamos combinar, o Nepal é um país muito pobre, o Brasil também é pobre pra caramba, tem lugar pobre pra caramba no Brasil, se você procurar por aí você encontra. Isso daqui que causou a revolta toda lá no Nepal, né? E esse tipo de propaganda que daí fez com que o governo do Nepal proibisse as redes sociais. Por quê? Porque falaram que estava expondo os filhos de ministros com coisas de luxo, estava expondo a família dos ministros, dos presidentes lá, dos deputados lá do Nepal. E aí quando bloquearam a rede social, aí o pessoal se revoltou lá no Nepal, né? Isso aqui é revoltante, ninguém tem dúvida que isso aqui é muito revoltante, dá para entender a revolta do pessoal lá do Nepal com esse tipo de coisa, ou seja, eles estavam criticando os políticos, aí proibiram eles de falar, não pode criticar filho de político, não pode, porque não tem direito de criticar esse tipo de coisa, e aí o pessoal se revoltou pra caramba. Mas, de novo, você acha que isso é uma coisa positiva? Não, isso causou mortes lá, mataram a esposa do ex-premier do Nepal. Meu amigo, isso não tem justificativa para isso. Ah, estava fazendo errado? Beleza, faz o devido processo legal lá com ela, matar a mulher. Isso é um absurdo, né? É verdade que teve uma outra ex-esposa de ministro também lá, que o cara fugiu, aqui o ministro Chagrad Bing Bandari fugiu do país de medo e deixou a mulher dele, que tem deficiência, que não consegue andar, em casa. Aí os próprios manifestantes levaram ela para o hospital e coisa e tal para ser cuidada. Então assim, tem outros exemplos também. Mas a verdade é que teve gente morta nessa história. E teve manifestantes, mais de 30 mortos nessa história toda. Então não é uma coisa razoável, né? O pessoal está falando aqui, ó, que no final das contas o Discord se tornou o parlamento do país, né? O pessoal está discutindo no Discord quem é que vai assumir o controle do país, quem é que vai ser o presidente. Cerca de 145 mil
nepalenses, a maior parte da geração Z está usando o aplicativo para debater e votar um líder interino para chamar eleições e coisa e tal, porque simplesmente o governo foi embora, né? O governo saiu lá do Nepal. E, de novo, isso não é uma coisa boa, isso aqui vai causar um prejuízo enorme aqui. Olha só, hotel de luxo incendiado por manifestantes em Katmandu. Esse hotel tinha um ano de inaugurado lá em Katmandu. Mas por que botaram fogo no hotel? O hotel não tem nada a ver com os políticos, não tem nada a ver com a política lá. Ah, não, mas é uma ostentação de luxo. O país é muito pobre, tem um hotel de luxo, é errado. Agora, olha a burrice que é isso. Por quê? Porque esse hotel de luxo levava turistas lá para o Nepal. Turistas no Nepal aumentam a renda do Nepal, geram emprego, geram dinheiro para a sociedade. No momento que você bota fogo num hotel de luxo, porque tá ostentando luxo, não sei o que lá, você está prejudicando até as pessoas mais pobres do Nepal, está prejudicando a economia do Nepal como um todo, né? O hotel não tem nada a ver com o governo, né? Enfim, você começa a gerar esse tipo de confusão na sociedade, só piora a situação aqui, ó. Atletas brasileiras tiveram que fugir do hotel que elas estavam no Nepal, esconderam na mata, tá? Tiveram que se esconder na mata, porque invadiram o hotel que elas estavam com medo, agora já estão em outro prédio, estão tentando sair do Nepal, não conseguem sair do Nepal, a coisa é complicada, que a bagagem do pessoal todo aqui tiveram que sair porque destruíram o hotel que elas estavam lá no Nepal. Não sei se é o mesmo hotel, tá? Se é aquele hotel de alto luxo que estava lá, pode ser que fosse outro hotel. Mas, de novo, qual a lógica disso de você destruir hotéis? Entendeu? Aí você pergunta pro pessoal, tá aqui, ó, 5 perguntas para entender o que está acontecendo no Nepal. Atos de violência tomaram conta dos protestos, os manifestantes afirmam que o movimento foi sequestrado por infiltrados e oportunistas. Olha, onde é que eu já ouvi esse papo? Né? Pois é, depois que começa a violência, aí é culpa do infiltrado. Aí, não, mas porque começou a violência, é culpa do infiltrado, eu não tenho nada a ver com isso, foi o infiltrado que fez ali. Gente, revolta, você sabe como começa, você não sabe como termina. Esse é o grande problema. Pode começar pelo motivo mais bonitinho do mundo, como é o caso aqui dos filhos de político do Nepal. Concordo, é enervante isso daqui, um país pobre, os filhos de políticos cheios de dinheiro, abusando de roupa cara, de roupa de grife, não sei o que lá, né? Concordo que é um motivo absoluto para iniciar uma revolta no país. O problema é que depois que começa, aí você não tem controle mais, meu amigo. Por quê? Porque você começa a ter a coisa pela comando da turba, né? A turba descontrolada começa a tomar o controle da coisa e aí, meu amigo, não tem controle nenhum. Aí a coisa vai, sabe-se lá para quê. Para quem lembra do que eu falei depois das eleições lá em 2022, quando eu falei para o pessoal para abandonar esse negócio de quartel e coisa e tal, que isso era roubada, que isso não ia dar em nada e que ia prejudicar um monte de gente e que infelizmente acabou prejudicando um monte de gente, uma das coisas que eu falei é isso. Vocês acham que se tiver um golpe no Brasil vai ser o Bolsonaro que vai assumir? Não tem garantia nenhuma, meu amigo. Depois que teve o golpe, sabe-se lá quem é que ia ganhar o poder no Brasil, quem é que ia comandar o Brasil depois disso, né? Ah, mas foi horrível, o Alexandre de Moraes agora tá comandando, tá fazendo as coisas. E ele tá errado também, concordo, eu tô criticando ele também. Critico ele, acho que ele está errado. Ele deu um golpe no Brasil, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Ainda assim, dizer que o outro golpe ia ser melhor do que esse golpe, não dá para saber, meu amigo. Não dá para saber como é que você termina. Então, esse negócio de nepalizar é um risco, não recomendo, peço que não comentem esse tipo de coisa, não fiquem instigando isso, porque, de novo, eles vão vir para cima da gente, vai ser pior no final das contas, não vai ter vantagem, não vai acontecer, o brasileiro é um povo pacífico, não vai acontecer esse tipo de revolta aqui, e no final das contas vai acabar gerando perseguição, vai acabar gerando gente presa, mais confusão no final das contas, né? Aqui, ó, a primeira revolta da geração Z, como o bloqueio de redes sociais levou o Nepal ao caos. Não sei se foi a primeira revolta não, tá? Como eu falei no vídeo, até aqui tá melhor aqui. 3 revoltas em 4 anos, como foi a queda do governo do Nepal, Sri Lanka e Bangladesh. E ainda teve também, em termos de geração Z, os protestos na Indonésia, tá? Que também foram da geração Z. Também tinha lá o cara do One Piece, lá, a bandeira do One Piece, justamente lá na Indonésia também. Revolta da geração Z também, né? Então não foi a primeira não, tá? Isso aqui foi uma revolta grande da geração Z, não tenha dúvida alguma. E, de novo, quer dizer que o Nepal vai ficar bom no final das contas? Não, meu amigo, pelo visto vai ficar pior do que estava antes. Esse é o temor do final das contas. Esse é o temor desse tipo de revolta. Tomem cuidado com isso. Eu acho que o bacana da gente tirar dessa coisa do Nepal é aquilo que eu falo para vocês. É o caminho que a sociedade está andando. É verdade. Governos estão cada vez menos capazes de resolver os problemas sociais, cada vez menos capazes de coordenar a sociedade. O pessoal está usando
Discord para organizar as coisas. Olha só, as ferramentas estão aí, tem como fazer a organização através da internet, tem como fazer coisas. Não precisa usar violência. Usar violência você erra. Você perde a razão, você dá margem ao uso da violência do outro lado e não resolve problema nenhum. Mudar o Brasil é uma coisa que todos nós queremos, mas vai levar muito tempo, não vai ser uma coisa rápida. Não tem solução rápida para esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.